Existem algumas pessoas em nossa geração, no tempo atual, que consideram falar de Deus uma coisa complexa. Algumas pessoas são assim. Elas acham que falar da palavra Deus, ou do conceito sobre Deus, ou mesmo da pessoa de Deus, representa falar sobre um tabu. Ou seja, é falar de uma religião qualquer. Não quero falar sobre religião. Gostaria de refletir por alguns minutos sobre a importância de se confiar em Deus. Bom, como é que alguém pode confiar em algo em que não acredita? Em algo que parece ilógico, inexistente? E normalmente as pessoas que não acreditam em Deus ou acham que é uma bobagem falar sobre isso, elas associam instantaneamente a ideia da existência de Deus com os males que existem no mundo, o sofrimento, as adversidades, as desgraças, as mortes, a violência. E costumam dizer o seguinte: se Deus existe, por que é que ele permite essa bagunça toda que está aí? Seria Deus o causador de todas as desgraças? Eu não vou desenvolver aqui um estudo teológico e nem uma discussão teleológica sobre a existência ou não de Deus, as possibilidades psíquicas da percepção dele. Não. Eu vou dizer o seguinte: seja o que for, o pensamento sobre Deus é sempre um pensamento positivo. Uma prova incontestável é esta que eu acabei de mencionar. Todos aqueles que se opõem à ideia de Deus, quando ela surge e é apresentada, normalmente pensam assim: pois se Deus existe, por que ele deixa essa bagunça acontecer? Porque imagina-se que Deus naturalmente é bom, é justo, é digno, é bondade, é alegria, é uma vida positiva. Então, até criticando Deus, as pessoas têm o hábito de imaginá-lo como o supremo bem. E ele é o supremo bem mesmo. Existe um pensamento, uma fórmula que é muito utilizada pelos alcoólicos anônimos e diz assim: é sábio quem tem serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas, força para mudar aquelas que podem ser mudadas e capacidade para diferenciar uma das outras. Confiar em Deus, meus amigos, não é ato religioso, é ato de convivência e demanda conhecer uma pessoa. Deus é uma pessoa. Portanto, eu gostaria de, por ainda mais um breve instante, contar por que eu confio em Deus. Eu confio em Deus por 4 motivos. Primeiro, porque eu tenho um estudo intelectual sobre a realidade cósmica da existência de Deus. Nós chamamos isso de estudo ontológico. Eu não fiz para mostrar aos outros, eu fiz para a minha própria pessoa. E eu estou convicto intelectualmente da existência de Deus, da lógica da existência de uma causa primária, de um ser original para todas as coisas da criação e todas as coisas do universo. Em segundo lugar, eu acredito que Deus existe, porque todas as vezes que olho para o meu corpo, para a estrutura do corpo humano, quando eu falo, por exemplo, de questões que são da área de saúde, e eu mergulho no campo da anatomofisiologia, eu tenho absoluta certeza de que o corpo humano é um santuário, porque não é possível que toda essa complexidade perfeita que é o organismo humano, que obedece a um princípio chamado homeostasia, tenha sido criado porque alguém acha que o acaso criou. Isso não é possível. Eu acredito em Deus porque ele é um engenheiro perfeito que construiu a vida. Em terceiro lugar, eu acredito em Deus porque as emoções serenizam todas as vezes em que as pessoas se permitem conectar-se em oração ou com espírito de gratidão e louvor para com a sua pessoa. Apenas aqueles que não compreendem o significado de louvar a Deus e de cantar a sua grandeza não conseguem entender a realidade emocional da presença de Deus. E em quarto lugar, eu acredito em Deus porque eu percebo o seu poder na transformação espiritual de muitas pessoas, muitas mesmo. Basta observar. Agora eu vou falar dos ambientes religiosos. Quando as pessoas entram para organizações religiosas, para a sociedade religiosa, e elas estão carregadas de desgraças diversas, sofrimento intenso, e a vida com a congregação transforma suas histórias.
Isso está espraiado por todas as partes. São tantos os testemunhos, são tantas as pessoas que tinham uma vida ruim, perversa, negativa, e depois de terem se envolvido com o universo espiritual, encontram-se em paz, tranquilidade, serenidade, até para enfrentar as durezas da vida. Eu não tenho dúvidas. Por isso, também acredito que Deus existe. Reflita sobre estas questões. Você sabe que todos nós vamos terminar um dia mortos. Essa é a condição humana. O que vem depois? O que vai vir no pós-morte? Alguns dizem assim, quando chegar na hora eu resolvo. Ok, não seria muito legal se esse pós-morte fosse um encontro com o Deus que criou todos nós e que nos tem conduzido no dia a dia e que seja uma continuidade de uma realidade que já é presente? Reflita sobre isso. Até a próxima.